Olá! Hoje eu quero tirar esse tempinho aqui no sábado para falar com você sobre a dor do luto, sobre o quanto precisamos estar saudável para lidar com esse momento. Se você ainda não conviveu com essa dor, é provável que em alguma fase da sua vida você tenha que conviver. E para isso você precisa estar saudável. A perda de um ente querido, ela traz muita angústia, porque nós já temos uma configuração pronta da nossa jornada e nessa configuração, essa pessoa ela está presente na nossa caminhada. Então, quando a perdemos, é necessário um tempo para formatarmos uma nova configuração que já não conta mais com essa pessoa que amamos, com essa pessoa que se foi. E para que ocorra essa nova formatação, para que ocorra essa nova configuração, é necessário um tempo. E muitos são os estudiosos que sugerem que o tempo é de 1 ano a 1 ano e meio. Ou seja, durante esse período aí de 1 ano a 1 ano e meio, nós vamos viver um luto intenso, nós vamos estar lembrando constantemente da pessoa amada, o choro vai ser muito natural, porque nós vamos estar convivendo com essa nova formatação, com essa nova configuração que precisamos fazer para prosseguir no nosso projeto de vida, para conseguirmos assimilar de forma consciente que agora aquela pessoa já não vai fazer mais parte da nossa jornada, ela continuará sempre presente nas nossas lembranças, ela continuará sempre presente no nosso coração, mas agora nós iremos prosseguir para concluir o nosso propósito como aquela pessoa concluiu. Aquela pessoa concluiu sua missão de vida, aquela pessoa concluiu seu propósito e deixou um legado, uma saudade imensa no nosso coração. Mas agora nós precisamos avançar, prosseguir, levando apenas essa pessoa na nossa memória e no nosso coração. Então, durante esse período de 1 ano a 1 ano e meio, a nossa dor, ela vai passar por um processo de evolução até se tornar essa saudade, essa lembrança, para que a gente dê conta de prosseguir na nossa caminhada, para que a gente dê conta de continuar vivendo, concluindo o propósito para o qual nascemos, deixando saudade também, construindo o legado que vamos deixar para aqueles que amamos e que um dia também vão conviver com esse período, com esse luto, a partir daquilo que deixamos, né? Mas há muitas pessoas que elas não conseguem evoluir dentro desse propósito, elas não conseguem sair dessa fase, da fase do luto. Elas acabam internalizando, né, o morto. É como se elas morressem ali também, junto com a pessoa que morreu. E há um perigo muito grande nesse liminar, né, nesse processozinho pelo qual passamos. Há um perigo há uma linha muito tênue, né, que divide o luto saudável da melancolia. A melancolia é uma das estruturas. Freud vai apresentar 3 estruturas, né, a neurose, a psicose e a perversão. E a melancolia, ela é uma das subdivisões. Para Freud, ele divide a psicose, né, em algumas partes, e uma delas é a melancolia. A melancolia e a paranoia. Então, essa evolução, se ela não for saudável, ela pode nos fazer estagnar, nos fazer parar e desenvolver aí uma melancolia, uma tristeza profunda, onde perdemos o sentido da vida, onde perdemos o propósito e acabamos nos enterrando junto com o morto, né? Não conseguimos avançar, não conseguimos prosseguir. Então, é muito importante passar por essa fase de forma saudável, é muito importante vivenciar o nosso luto de forma saudável. E eu quero contar para você a historinha de um homem que ele viveu um momento muito inusitado e a história dele está registrada em Gênesis. O nome dele é Jacó, talvez você até conheça a história dele. Ele viveu um luto tão prolongado que realmente evoluiu para uma melancolia e dessa melancolia acabou evoluindo também para uma paranoia. E esse homem viveu um momento muito difícil.
Na paranoia, você acha que todo mundo está te perseguindo, que todas as pessoas estão contra você, né? E ele vai viver esse momento bem inusitado e foi terrível para ele. Mas é muito importante que a gente venha refletir que apesar das dores pelas quais passamos, apesar da forma como a vida se apresenta para nós, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos aprender a transcender, a viver apesar dos sofrimentos. Nós precisamos aprender a ressignificar os nossos momentos de dor e viver cada fase que precisamos viver de forma saudável, compreendendo o nosso processo de evolução e respeitando também os momentos pelos quais passamos. Jacó, ele vai ter 12 filhos e ele tinha ali 2 esposas e uma delas era a esposa amada. A Raquel era a esposa amada, que depois você pode até estudar um pouquinho da história, que é muito bacana. Só que Raquel não tinha filhos e Jacó teve 10 filhos, mas nenhum filho com a Raquel. Só que, de repente, Raquel engravidou e teve o primeiro filho, e o nome do menino era José. E José, além de ser o filho da mulher amada, era aquele menino xodozinho do pai. O pai já velho, era aquele menino correto nas suas ações, era aquele bom moço, aquele menino agradável. E o pai logo o tomou como seu preferido e fez questão de demonstrar isso. Fez uma túnica colorida, deu para ele, o tratava de forma diferenciada, acreditava no que ele falava, mesmo ele sendo mais novo. E isso gerou o quê? Ciúmes, inveja, é natural, né? É natural que tenha despertado esse tipo de sentimento, de emoção, ainda que negativa nos irmãos. E os irmãos vão tramar ali um plano para poder matar José. Mas eles acabam vendendo José como escravo, mas não podiam falar para o pai que tinha vendido o irmão escravo. Então, eles vão matar José no coração de Jacó. Eles vão pegar a túnica, vão rasgá-la, passar sangue nela e vai entregar para aquele velho pai. O velho pai vai ter certeza que o filho morreu. E aí ele vai viver um luto prolongado, um luto profundo, um luto que vai se estender aí por anos. Ele vai ter mais um filho com a mulher amada, o Benjamin, mas ele vai continuar sofrendo muito com esse luto, ele vai cuidar dos filhos, ele vai viver, mas ali a sua vida tinha perdido o sentido. Ele estava vivendo em tristeza profunda. E aí acontece uma série de coisas, é uma novela mexicana. José vai para o Egito, no Egito José vai parar na prisão, da prisão José se torna governador, e um período lá em que a fome tinha chegado na terra, os irmãos de José têm que ir até José. E quando eles chegam lá para conversar com José, eles não sabiam que era o José, na verdade era um governador poderoso. Ali José acaba elaborando um plano para poder trazer o Benjamim, porque só estavam ali os 10 presentes. E José queria testar os irmãos para ver se eles haviam melhorado como ser humano, como pessoa. E nesse processo, eles retêm um dos filhos de Jacó e chegam, com uma grande notícia para o pai. Olha, o governador falou que agora, para a gente retornar lá para comprar comida, nós precisamos levar Benjamim para poder trazer o nosso irmão que lá ficou. E quando Jacó recebe essa notícia, Jacó vai dizer assim, no versículo 36, a parte final do 42, ele vai dizer assim, olha, todas essas coisas estão contra mim. Ele começou a analisar a sua vida e ele só conseguia ver que tudo na vida dele era negativo, que tudo era ruim. Apesar dele ter sido próspero, apesar dele ter alcançado muitas coisas, apesar de Deus ter feito promessas para ele, ele analisava a sua vida e ele percebia que tudo estava contra ele. Mas ele não entendia que, mesmo naquilo que parecia o fim, Deus estava trabalhando em favor dele. E foi exatamente aquela coisa ruim que estava acontecendo que trouxe a ele a oportunidade de vivenciar o período mais feliz da sua vida. Apesar de ter convivido com a dor do luto, apesar de ter sofrido, apesar de ter vivenciado experiências negativas, Deus tinha o melhor reservado para ele. E é isso que eu deixo para você. A vida continua. Essa pessoa que você perdeu, ela cumpriu a missão dela. Agora é com você. Prossiga na sua caminhada. Tem coisas lindas para você viver ainda.